Cumprimenta a igreja na graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Que lindo, né? Irmãos, hoje é um dia muito especial, né? É o dia que nós homenageamos pais, né? Como nós já dissemos desde o início, nosso maior homenageado aqui é o nosso Pai Celeste, né? Mas que nos deu essa alegria de poder estar aqui, né? Com todas as famílias e vendo os nossos filhos subir aqui em cima. Eu acho que é a maior alegria dos pais, né? Ver seus filhos já, né, participando, né? E quando nós falamos aqui, né, nesse dia tão especial, nós já vimos, né, a maioria dos pais aqui, todos nós que somos pais, vamos dizer assim, um dia nós fomos crianças. Então você se lembra bem como é que é assim gostoso você poder, quando você era pequeno, né, andar sempre de mãos dadas com seu pai, né? Então, a segurança que você tinha, então você vê o seu filho hoje, né? A criança, quando começa a andar, você está sempre ali cuidando, depois que ele começa a andar, ele já quer andar sozinho, mas quando você vai sair fora do ambiente da sua casa, aquele ambiente já traz insegurança para a criança, ela já gruda na mão do pai, né? Então, ela vai, mas se o pai estiver junto, né? Então, essa segurança que a criança tem, ela vai, né, no ambiente onde ela é ambiente novo, ela tem essa necessidade da presença do pai. Se o pai está junto, ela se sente bem. Se ela sente assim que o pai não está por perto, como a peça aqui, né, eu quero meu pai, né, eu quero meu pai. Então, depois a criança, quando chega a uma idade, que ela começa achando que ela já é dona do pedaço, né? Ela já não quer mais segurar na mão do pai, né? Você já viu aquela história? Você vai sair, dá a mão aí. Não, solta para lá, pai, deixa que eu, né? Então, é a hora do perigo, né? Enquanto nós, pais, estamos protegendo dentro da nossa casa, ou então quando sai grudadinho, você está bem, a criança está bem. O problema está quando nós temos que soltar as mãos, né? Quando você tem que deixar a criança caminhar por si. Então, eu sempre falo que é como um técnico de basquete, um técnico de futebol, que ele treina, e ele só pode fazer as coisas antes do jogo. A hora que o jogo começa, aqueles atletas tem que se virar pelo aquilo que ele aprendeu. E assim são os nossos filhos, né? Nós temos que treiná-los, porque um dia eles entram no jogo da vida. E aí, né, aquilo que nós passamos faz toda a diferença. Então, como o Douglas falava aqui na hora da oferta, né, de nós estarmos pensando no futuro dos nossos filhos. E essa importância de passarmos o bastão, para que os nossos filhos, né, um dia nós éramos criança, né, os nossos pais fizeram a sua parte, nos deram educação, nos deram, né, ensinaram o que é respeito, o que é integridade, né, honestidade, e nós fomos crescendo, um dia nós constituímos família. Então, nessa hora, eu costumo dizer que o bastão de autoridade, de responsabilidade do pai foi passado para o pai. E essa passagem é muito importante, porque é na vida nossa, um dia, né, quem está aqui hoje, que ainda não constituiu família, amanhã, né, vai ter a sua família, né, dentro do propósito da vida. Então, essa passagem de bastão, essa responsabilidade para frente, que é tão importante. Então, pais, né? Aqui a gente fala pais, né? As mães também, muitas vezes são tão pais quanto os pais, né? Então eu queria que essa mensagem de hoje entendesse assim, né? De tudo que foi falado de bonito, de quanto a criança, né, sente conforto, segurança, quando você está por perto, quando você traz para ela toda a segurança que ela precisa. Mas na nossa vida, nós precisamos mais do que aquela segurança que você traz para protegê-la, né? Para ela ter aquilo que ela precisa para se alimentar, para aprender.
mas nós temos essas crianças amanhã serão homens e mulheres de Deus, serão homens e mulheres que constituirão famílias. E aí, né? Como que nós podemos ficar tranquilos quando nossos filhos soltarem as mãos? Muitos daqui já soltaram as mãos, mas outros ainda soltarão as mãos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós lermos o livro de Jó, né? Vamos ver aqui o livro de Jó no Antigo Testamento, né? Está ali um pouquinho antes de Salmos, tá? E Jó, nós vamos ver, é um livro tão conhecido, mas hoje nós vamos tomar Jó como um exemplo de pai, né? Para nós seguirmos aqui na nossa homenagem aos pais. Então, todo mundo chegou aí no livro de Jó, que está na nossa Bíblia. Quem está com a Bíblia da IBFO, bom, eu não vou falar que a minha é uma letra maior, eu ia falar a página, mas nem todos têm essa da letra maior. Então, Jó, capítulo 1, no verso 1. Então, nós vamos ver aqui, começa assim o livro de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-lo e fazia com que se purificassem. Em outras versões, que se santificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então, essa é a prática constante de Jó. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer, meu Deus, por cada irmão, cada irmã que está conosco, a família que vieram aqui para assistir a apresentação dos filhos, os visitantes. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aqueles que estão acompanhando o nosso culto também pela internet. Louvado seja o teu santo nome hoje. Um dia tão querido, um dia festivo, um dia de nós reunirmos, de homenagearmos os nossos pais. Muito, como foi dito, os seus pais não estão mais conosco, não estão aqui nessa ocasião. Mas, Senhor, que o Espírito Santo venha a derramar nesse lugar, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra, que essa palavra que seja ministrada hoje seja aquela que o Senhor nos orientou, Pai, do Teu trono, que ela venha trazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor preparou para a Tua igreja, para aqueles que estão ouvindo essa palavra agora, para aqueles que ouvirão pela internet, Senhor Deus, que ela possa produzir a colheita para a qual o Senhor preparou. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a história de Jó, então, ela é muito conhecida, né? Eu creio que todos vocês tenham lido ou ouvido falar da história de Jó. Mas eu queria retratar aqui um pouquinho, né? Essa história aqui, como nós estamos falando de um homem que viveu em Uz. Onde que fica Uz? Uz fica no Oriente, né? Como já disse a palavra aqui, que era o mais rico do Oriente, e fica lá perto da Síria, no sul da Síria, né? Nunca estive lá, mas assim, é uma história que ocorreu há alguns milênios, né? Bem distante dos nossos tempos. Mas essa história, né? Ela retrata aí um homem que recebeu um elogio tremendo de Deus. Quem leu o livro inteiro, né, de Jó, ele viu que Jó recebeu um elogio tremendo de Deus. Quem dera eu ou você, né, o Senhor falasse assim, conhece o meu filho Diógenes? Né, no seu aniversário, né, falasse assim, né, olha, o meu filho Diógenes,
o mais íntegro da terra, né? O meu filho Fábio, o meu filho Igor, o meu filho... Né? Olha que privilégio, né? Jó ser elogiado por Deus. Naquela reunião que teve com os filhos de Deus, Deus fala para Satanás, né, que compareceu na reunião, que estava andando pela terra, falou assim, você viu lá meu filho Jó? Né? Então, nós estamos falando aqui, não precisava ser, né, falar o mais íntegro da terra. Bastava ele dizer, conhece o meu filho, a minha filha, a pessoa íntegra e justa, né? Então, é tremendo, né? Aí, também, o que a Bíblia fala, aquele Jó era um homem temente a Deus, né? Então, quando nós... Eita. Vamos ver? Acho que parou. Então, mostra, né, que Jó, também, entre o que a Bíblia cita, ele era um homem, ele era o mais rico do Oriente. Então, o que a Bíblia fala aqui da história de Jó, né, nós estamos falando aqui de uma pessoa muito rica, né? Então você fala assim, poxa vida, mas também Jó era uma pessoa rica, tal. Não, às vezes você fala que as pessoas ricas, né, ela não tem, quanto mais rica a pessoa ela tem muito mais ocupações para cuidar dos seus bens e não tem tempo, né? Mas Jó, nós vemos aqui que não há problema nenhum de ser rico, né? Porque Jó, mesmo sendo o homem mais rico, era um homem temente a Deus, né? A Bíblia fala, né, de que ele andava com Deus, então era uma pessoa estimada por Deus. Então, todos nós que conhecemos a história, nós percebemos aqui que ele foi, a palavra... Vocês estão ouvindo bem? O retorno aqui está meio ruim. Tá? Vocês estão ouvindo bem, né? Então, fala aqui que ele teve Deus permitiu que Satanás o provasse em 3 áreas, né? Satanás permitiu que ele fosse provado. Né? Também, do jeito que o Senhor trata Jó, né? Então, Deus permitiu, né, que ele fosse provado para ver que ele... se ele amava mais a si do que a Deus, né? Então, a primeira prova, né, que ele para ver se Jó amava mais a Deus do que ao dinheiro, né? Então, primeira coisa. Então, como assim, pastor? Se você leu lá no livro aqui, você viu que Deus permitiu que ele perdesse tudo, né? Perdeu a criação, pegou fogo na casa, queimou tudo, destruiu tudo. Então, cada hora vinha uma notícia. Permitiu que ele tocasse na família dele. Perdeu todos os filhos num só dia. Os 7 filhos e as 3 filhas morreram todos num só dia. E também, né, permitiu também, né, que Satanás tocasse na saúde dele. Ele perdeu a saúde. E mesmo assim, né, tendo ele perdido todos os bens, tendo ele perdido a sua família, né, perdido os seus filhos, tendo ele perdido a saúde, ainda assim Jó passou na prova, né? Porque nós sabemos que a mulher dele, quando fala, Jó, né, você nessa situação, você ainda fica ainda exaltando Deus, né, amaldiçoa Deus e morre, né? E ele fala que é isso, né? Deus jamais. Então, ele foi fiel a Deus, mesmo estando provado nessas áreas todas. Então, nisto, né, a palavra fala que ele foi provado nessas áreas aí, e depois ele passa por provas aí mais importantes que nós vamos conhecendo a cada passo aqui, que nós vamos seguindo aqui. Então, mas o propósito de hoje é falar como Jó né? Antes de chegar na parte da prova, como Jó era como pai, né? Nós não estamos aqui para falar de como ele reagiu na questão da prova que ele passou, porque nós sabemos que Deus é tão maravilhoso que no final dessa história, né, Deus retribuiu tudo para ele em dobro, né? Então, ou seja,
Deus permitiu que ele perdesse tudo, né? Porque Satanás falou assim, também ele é o mais íntegro, ele é o mais assim, fiel, mais reto, porque ele tem tudo. Né? O Senhor cercou ele com tudo de bom. Né? Então Deus falou assim, não é por isso não. Né? Ele falou, então tira o que ele tem para ver se ele vai continuar adorando ao Senhor. Né? E Jó, né, passou aqui nessas provas aqui que nós falamos, né, nas áreas importantes da vida dele, na área financeira, na área familiar. Né? Eita, estamos passando por prova aqui. Mas dentro disso aqui, nós vimos aqui que ele deixou uma coisa muito importante, né? Dentro do exemplo que nós estamos falando aqui, do propósito hoje de homenagear os pais, falando desse exemplo de Jó como pai, nós temos uma coisa aqui, que Jó deixou para os seus filhos. Não foi, né, a preocupação dele, não estou falando aqui das riquezas, porque se fôssemos comparar a Jó, ninguém aqui teria condição de fazer, né, aquilo que Jó fez, né, porque ninguém aqui que eu creio seja relacionado entre os mais ricos do Ocidente, né, como Jó era o mais rico do Oriente. Mas o que a palavra traz aqui para nós, e que nós podemos colocar aqui, eu sei que você vai concordar comigo, que Jó, ele não foi, a questão aqui, o maior legado que ele deixou para os seus filhos, tá? Que depois Deus restituiu todos, né, os filhos, né, para ele, restituiu a família, restituiu os bens. Né? O maior legado não foi a riqueza. O maior legado que ele deixou para os seus filhos foi o seu exemplo, que como Deus o trata. Você viu Jó, uma pessoa íntegra e justa. Né? Então, isto, né, não precisa de riqueza, na verdade. Nós não precisamos de riqueza para passar para nossos filhos o que Jó passou, esse legado, né, da integridade e de ser uma pessoa reta e temente a Deus. Então, está totalmente ao nosso alcance para a gente trazer esse exemplo de Jó, né, não pela riqueza que ele tinha, mas pelo seu propósito, né? Pelo que Jó era. Então, o maior legado que Jó deixa para seus filhos é essa integridade, esse exemplo de homem que ele foi. Você já viu Deus falar, não há na terra ninguém mais íntegro que Jó. Não precisava falar que eu ou você somos o maior, o mais. Mas só de dizer que somos pessoas íntegras e justas, né? Então isso aqui é um valor tremendo para nós que temos uma família, para que nós que temos um propósito, ou então que nós vamos constituir família para aqueles que ainda não têm essa família. Então, eu lembro aqui, né, quando eu sempre falo do meu pai, né, eu sempre falo, né, exatamente uma situação assim, ele é muito simples, muito pobre, vamos falar assim, né, ele era caminhoneiro, depois de uma certa época da nossa vida, quando eu tinha meus 7 anos lá, ele vendeu o caminhão, trocou numa propriedade rural, num sítio, então todos nós trabalhávamos no sítio, depois vendeu o sítio, a gente trabalhava para outras pessoas até vir para a cidade. Então, meu pai sempre foi uma pessoa com pouco recurso, mas é a herança que ele deixou, que eu aprendi, que nossa família aprendeu. Né? Nós somos, né, bastante irmãos, que ele deixou para nós. Não foi riqueza, né? Não foi bens, não foi patrimônio, mas foi um legado de princípios, de valores, de responsabilidade, de honestidade, de integridade. Né? Então é isto, irmãos, que nós queremos aprender aqui nessa noite, com Deus está trazendo para nós. Não é a quantidade de bens, porque, vamos cá entre nós, né? Nós vivemos, votamos, vamos lá, né? Constituímos, né? Buscamos um estudo, um emprego que nos dê uma rentabilidade e vamos constituindo, adquirindo bens, para quê?
Ninguém vai levar isso quando morrer. Fica para os nossos filhos, né? Mas, de novo, né? Tudo que nós construímos são para eles, pela lei, né? A não ser que você o destitua, ou a não ser que você faça, né, uma outra condição, mas a natural, o direito sucessivo, o sucessório, né, de bens de família, você passa para os filhos. E pessoas que não têm filhos, né, vai para os parentes. Não estamos aqui para falar de direito sucessório, mas para falar o seguinte: o que nós deixamos de bens não importa. O que importa é o que nós deixamos de valores, né, de princípios, e que os nossos filhos aprendem conosco, porque amanhã, né, eles serão pais, né, e aí eles vão aprender com você aquilo que eles vão passar para os seus filhos, né. Então, eu hoje no almoço, né, com a família, eu lembrar um fato muito curioso, né, vou contar aqui rapidinho. A minha família é uma origem assim bem diferente. O meu avô, por parte do meu pai, ele morava em São João da Boa Vista, e quando ele tinha lá seus 18, 19 anos, ele saiu da casa, foi para a Alta Paulista e saiu da família, né? Não sei o que aconteceu, não conheço os detalhes, mas ele foi lá para o interior, nunca mais teve contato com a sua família, e lá constituiu família, né, na Alta Paulista, lá na região Sorocabana, mais exato, em Paraguaçu Paulista. E aí, um ano atrás, um pouco tempo antes da minha tia, né, irmã do meu pai falecer, 6 meses, Deus me deu assim, a condição de conhecer um fato muito interessante. O meu avô, uma pessoa que não tinha estudo nenhum, não tinha família, porque ele foi sozinho, né? Não tinha parente, não tinha ninguém lá para onde ele foi trabalhar. Na época tinha muito desmatamento, fazendas, né? Ele foi administrador de uma fazenda, pelo que minha tia contou, e ele, na cidade que ele estava morando, né? Ele foi constituído juiz de paz. Eu falei, não, eu não sabia isso, porque eu nunca soube que o meu avô tivesse estudo. Por quê? Né? Não sabia nada de nada. Agora, pensa você, uma pessoa sem essa estrutura familiar, né? Num lugar, né? Administrando fazenda, e aquela cidade precisava não tinha fórum, não tinha delegacia, e ele era a pessoa de lá, com certeza, né, respeito, que as pessoas consideravam, né, e o constituir um juiz, que a situação ele levava para outra, quando dava algum BO mais complicado, ele reportava. Eu falei, olha, isso mostra o seguinte, né, mas a pessoa tem que ser... Não, nós estamos falando o seguinte, princípios e valores que nós podemos, depende de nós, não depende de riqueza, não depende de bens, né? Então, o que nós temos preparado, o nosso legado para os nossos filhos, né? Então, isso aí é um princípio muito importante, né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, isso conta tanto, e é tão grande essa importância da confiabilidade de você ser considerado uma pessoa íntegra, que o inverso disso, eu acho que é a última coisa que você gostaria de ouvir. Agora, pensa você ouvir alguma coisa contrária ao que eu te disse, do que é uma pessoa íntegra, uma pessoa de conduta ilibada, né? De um respeito. Eu vou falar para vocês, né? Uma vez, quando eu era gestor, eu trabalhava no banco, né? Cuidava de uma carteira do Brasil inteiro de negócios imobiliários, e eu atendia os clientes do Brasil inteiro. E tinha uma empresa aqui de São Paulo, né, que estava dando prejuízo para o banco. E nós chamamos a diretoria para conversar. O diretor da empresa, e veio ele e o filho dele. Eu não me esqueço disso, porque o que eu ouvi, eu não gostaria que pai nenhum ouvisse.
muito mais ainda junto com seu filho. Então estava lá aquele senhor, dono de uma empresa que já tinha sido uma grande empresa, teve nos seus tempos áureos, mas estava passando por uma situação muito difícil e apropriou-se de recurso que era para pagar o banco, ela não pagou. E aí a diretoria, eu participava, eu era abaixo da diretoria que conduziu o assunto, participando da conversa junto com o diretor, e eu ouvi do diretor falando para aquele homem uma coisa que marcou para sempre, no conceito de valores. Esse diretor falou para aquele homem, e junto com o filho dele estava assumindo a empresa, um jovem, talvez uns 25 a 30 anos, falou assim: "Ô senhor fulano, quando eu quero falar para os meus filhos uma pessoa que ele nunca deve ser na vida, eu cito o senhor como exemplo." Eu fiquei com vontade de me enfiar debaixo da mesa. Agora eu fico imaginando aquela pessoa que ouviu aquilo e junto com seu filho. Então, irmãos, eu entendo o seguinte, que Deus nos fez para sermos sal da terra, luz do mundo. Então, nós temos isso aqui para a nossa vida. E os nossos filhos, o que vão ser? O que serão nossos filhos? Os filhos dos nossos filhos. Então, a responsabilidade, no que nós estamos falando, é muito grande. Então, nós temos que ver o seguinte: quem era Jó? Quem era Jó? Primeiro, ele morava em Uz. Morava em Uz. Uz era uma região, era uma região que não havia ali a prática da adoração a Deus, e muito pelo contrário, tinha idolatria, paganismo, era essa a realidade. Então, Jó não era uma pessoa que a gente saiba que ele seguia a lei, que é o judaísmo, Não, da época, ele era gentil. Então, ele não tinha nenhuma estrutura, de preparação como nós, de virmos à igreja, conhecer a palavra, E Jó, cercado de todo esse cenário de idolatria, de pagãos, de um mundo paganista, ele era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que ele buscava, a preocupação dele é que seus filhos, quando faziam festa, segundo o que nós lemos na palavra, ele chamava seus filhos, falava, mas ele tinha tempo, não, de madrugada ele oferecia holocausto, para que, se os seus filhos tivessem, de alguma forma, feito alguma coisa que viesse a desagradar a Deus, que aquele holocausto, aquele derramamento de sangue fosse para a santificação dos seus filhos. Então, em outras palavras, Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Então, esse é um exemplo, que eu entendo que vale a pena nós entendermos aqui. Nós que fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo, nós temos uma responsabilidade pela vida espiritual dos nossos filhos. Por quê? Porque os nossos filhos, como nós, precisam conhecer a direção de Deus para que eles possam pisar em terra firme, para que eles possam ter amanhã, toda a situação que vier, eles sendo conduzidos pela palavra, ele vai triar pelo caminho certo. Assim como nós conhecemos a palavra, que nossos filhos conheçam a palavra e saibam discernir o que é certo do que é errado, para que a gente que não venha a trazer tragédias, que amanhã depois venham a se arrepender. Então, veja bem, nós temos aqui muitos valores que nós vimos aqui que Jó praticava, que nos leva, assim, a ter uma vida da mesma forma, passar esses valores para os nossos filhos. Então, quando nós olhamos assim a situação de Jó, assim como nós vemos Abraão vivia no meio dos caldeus, pessoas também idólatras, e Abraão, ainda assim, ele foi, e ouviu a voz de Deus e seguiu a palavra de Deus. Nós temos aqui Daniel, com outro exemplo, lá na Babilônia, quando ele foi levado cativo, ele viveu ali, naquela cultura totalmente contra, que não era nada
não andava junto com a vontade de Deus, aquela cultura daquele império medo-persa que dominou os judeus, que levaram o cativo, o pessoal ali na Babilônia. E Daniel, ainda assim, se manteve íntegro, fiel a Deus. Nós temos aqui um outro nome que a gente lê na Bíblia, a gente lembra de Obadias, quem estudou o rei Acabe, na época de Jezabel, que Jezabel ela veio para casar com o rei Acabe, trouxe costumes idólatras, Acabe foi totalmente seduzido por Jezabel. Obadias era um homem que servia o rei Acabe, mas em nenhum momento ele deixou de ser fiel a Deus. Então, isso é o que eu estou querendo dizer, irmão, é que o mundo lá fora pode estar no pecado, o mundo pode estar fazendo tudo que é na contramão dos valores, dos princípios da vontade de Deus, mas nós, se nós seguimos aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus, a nossa vida tem um caminho para ser trilhado, e Deus nos conduzirá por esse caminho, e você não deve desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir no centro da vontade de Deus, para que a gente possa ter uma vida abençoada. Então é isso que eu queria dizer. Olha, mas assim, foi favorecido pelo cenário da época? Não. Jó não tinha nenhum cenário para favorecer ele a seguir a Deus. Se nós olharmos o mundo lá fora, não temos nenhum cenário, o mundo está correndo daquilo que é a palavra de Deus. Mas nem por isso, nem por isso nós nos desanimamos, porque nós fomos escolhidos exatamente para isso, para fazer a diferença nesse mundo. Então, ser um homem íntegro, como Jó. O que é ser um homem íntegro, pastor? Eu falei aqui que Jó foi falado assim, não existe ninguém mais íntegro do que Jó. O que é ser um homem íntegro? Então, ser um homem íntegro é ser aquilo que você é quando você está no seu quarto, com a porta trancada, você está no ambiente, é só você, ninguém está te vendo. E mesmo você não estando sendo visto por ninguém, você fala assim, não, aqui ninguém está me vendo, então eu vou ser quem eu gostaria de ser. Não, você é quem você é, ser um homem íntegro é você ser aquela pessoa que quando ninguém te vê, mas você sabe que Deus está te vendo. Então, ser uma pessoa íntegra não é na presença de alguém. Quando você é independente de não ter ninguém te olhando. Você sabe aquela pessoa que olha para lá, olha para cá, fala assim, não tem ninguém me vendo, então eu vou fazer alguma coisa errada aqui. Não. A pessoa íntegra, ela falou assim, não tem ninguém me vendo, mas Deus está me vendo. Deus está me olhando. Então, ou seja, então a pessoa íntegra é isso aqui. Quando nós falamos de uma pessoa reta, porque a palavra diz que Jó era a pessoa mais íntegra e reta. O que é ser uma pessoa reta? Uma pessoa reta, uma pessoa reta é aquela uma que, segundo nós vamos ler aqui o que a palavra diz aqui para a gente ver que está na Bíblia que nós estamos falando. Ele falava assim, era no verso 1, era um homem íntegro e justo. Então a pessoa reta é a pessoa justa. A pessoa reta é aquela que faz aquilo que ninguém criticaria, falou assim, onde já se viu fazer um negócio desse? É uma pessoa justa, faz aquilo que é o justo, que é o correto. Então, o que é ser uma pessoa reta? É aquilo que você faz na presença das outras pessoas, em público. Então, a pessoa íntegra é aquilo que você faz quando você está com a porta do seu quarto trancado, ninguém está te vendo, mas você fala assim, nem por isso eu vou fazer qualquer coisa que desagradaria a Deus. Então, você é uma pessoa íntegra. Quando valores maior, não é porque não tem ninguém te vendo, valores maior, fala assim, não, eu não faria isso jamais. Jamais. E uma pessoa justa, reta, é aquilo que você faz quando as pessoas estão te vendo. Então, Jó era uma pessoa íntegra e justa, uma pessoa íntegra e reta, se você, dependendo da versão da sua Bíblia. Então, quando nós falamos nisso aqui, naquilo que os olhos vê, então eu vejo aqui uma passagem, não precisa abrir aí se você quiser, pode ir, mas assim, em Jó 29, 15 e 16,
Ele fala assim, ó, eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo, né? Dos necessitados era o pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Então, você fala assim, Jó era uma pessoa rica, era uma pessoa que tem os seus bens, não precisava se preocupar com ninguém, e ele, mesmo sendo rico, mesmo ele sendo uma pessoa dos mais ricos, ele era uma pessoa justa. Ele não deixava de atender aquele que precisava, os necessitados. Porque, se você abrir a sua Bíblia, em Jó 29, de 15 a 16, ele diz que ele fazia de olhos para os cegos, de pés para o coxo, dos necessitados ele era o pai, e até a causa dos desconhecidos ele examinava. Então, aquilo que a sociedade via nele, uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa que não olhava só para si, né? Então, olha, esse é o exemplo que Jó deixou, né? É o legado que ele passa para o seu filho. A pergunta que nós fazemos, né? Considerando que os nossos filhos são aquilo que eles veem em nós, não naquilo que nós falamos para eles. Você fala, entra por aqui, sai por aqui, mas eles estão observando quem nós somos, o que nós somos. O que nossos filhos estão vendo em nós? Que valores que os nossos filhos estão vendo em nós para que eles sejam aquilo que nós somos? Ou eles serão aquilo que nós somos, porque eles não ouvem, não escutam, mas a nossa vida grita mais alto do que as nossas palavras, né? Porque a nossa vida é a que marca, né? O que os nossos filhos estão assistindo em nós, né? Então, nessas palavras, né, nós somos uma pessoa assim, como a palavra pede que nós sejamos, pessoas irrepreensíveis, né? A sua conduta, as suas atitudes são de pessoas assim irrepreensíveis que não teria. Ou, né, nós temos assim andado por situações, né, que é melhor que o meu filho não saiba, é melhor que a minha família não saiba, né? Então, muito importante isso aqui, né? Um fator muito importante que nós temos aqui para aprender com Jó, né? Era uma pessoa que tinha temor a Deus. A palavra diz lá que o temor a Deus, né, Provérbio 9:10, diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A pessoa que não está nem aí com Deus, com a lei de Deus, essa pessoa com certeza, né, ela não vai seguir valores, né, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa justa. Por quê? Porque, normalmente, uma pessoa justa, quando ela não está com a razão, ela fala assim, está certo, né? Você tem razão, né? É seu, não é meu. Então, a pessoa justa, ela não se apropria daquilo que não é dela, né? Jamais, isso não me pertence. Então, isso não me pertence, né? Então, uma pessoa justa, não é porque eu tenho a oportunidade e que eu vou usar do meu poder, vou usar da minha caneta, da minha atribuição, para trazer isso em vantagem para mim. Então, nisso aqui, nós estamos falando que um princípio da vida de Jó. Ele era uma pessoa temente a Deus, né? Como disse aqui na palavra, né? Os seus filhos costumavam dar banquete, né? O banquete em casa, cada um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs. Depois, terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-lo e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, né? Se ele tinha 7 filhos, eram 7 fizeram banquetes, os 7 eram oferecidos sacrifícios. E a palavra diz assim, ó, talvez, ele fazia isso aqui de madrugada, em favor deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus, né? Então, quando nós falamos aqui em Provérbios 9:10, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, isso é fundamental, né? A pessoa que não teme a Deus, fala, não, que Deus, que nada, né? Então, está totalmente fora daquilo que nós estamos falando. Mas nós,
como foi pregado aqui domingo passado, né? Nós fomos escolhidos de Deus. Deus nos tirou das trevas para o reino da luz. Deus nos deu uma direção, deu um propósito, nos chamou para um propósito, né, de sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos. Né? Então, nós temos um chamado. Então, nisto, né, naquela época, Jó oferecia sacrifício porque ainda não havia, né, Cristo ainda não havia subido à cruz, né? Foi bem antes, né, quando Cristo se manifestou, Filho de Deus. Então, eles sacrificavam animais para a remissão dos pecados, porque já a palavra diz que sem o derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então, quando Cristo ele derrama o seu sangue de um justo na cruz por nós, né, então nós temos com isso a justificação do nosso pecado. Então, esse pai, uma coisa muito importante, esse pai, ele investiu no relacionamento com seus filhos. Isso aqui é importante. Como assim? Você vê que havia amizade entre os filhos. Cada filho, né, devia morar numa casa. Não, a Bíblia não explica se ele era um casado ou não, mas suponha que ele fosse ou não. Mas, enfim, é o que diz que a Bíblia, que cada um na sua casa oferecia um banquete, e quando eles faziam um banquete, eles convidavam as suas irmãs, e era um banquete em família. O que nós estamos vendo aqui? Que foi cultivado a amizade, né, entre os filhos. Então, nisto, né, isso é muito precioso. Porque quando nós falamos, né, quantas pessoas, né, que o pai, né, não cultivou a amizade entre os filhos. E amanhã, quando esse pai não está, o que acontece com os filhos? Se quando ele está, já é uma tragédia, dependendo do pai, né? Imagina quando esses pais não tiverem. Então isso, irmãos, né, isso é fundamental, né, quando nós vimos a questão do investimento na amizade que eles fazem aqui. Quando nós falamos aqui do valor da família, do pai trazer e investir, que haja amizade entre os seus filhos, né? Nós lembramos aqui o que a Bíblia nos mostra, né? O que nós vemos aí, por exemplo, o mundo hoje envolvido em tanto, todo mundo querendo poder, querendo dinheiro, né? Você vê que aonde tem herança, tem confusão. Quando não há... Não, é difícil não ter. Não vou dizer que são todas tem a confusão, mas onde tem herança, tem confusão. E aí, né, a gente começa vendo aqui o seguinte. Lucas 15, quando a palavra Jesus fala para nós do filho pródigo, né? Um filho que mata o seu pai no coração ao pedir a herança antecipada, né? Imagina, aquele dinheiro só seria dele depois que o pai morresse. E ele fala assim, pai, eu quero a minha parte. Ou seja, a vida do pai para ele já não valia nada, porque eu quero sair para o mundo, né? Então você vê um filho, né? Um filho que mata o seu pai no coração, ou seja, ele considera como se o pai tivesse morrido para pedir herança. Só uma pessoa assim que tinha coragem de falar, eu prefiro o dinheiro do que a sua amizade. Me dá a minha parte que eu vou para o mundo, né? Quando você olha aqui a questão de amizade, né? Você olhando lá para trás, né? Nós vemos aqui desde a parte de Abraão, quando ele... Bota um pouquinho para trás. Quando Caim e Abel, não havia amizade entre eles. Porque se houvesse uma relação de amizade, a Bíblia não fala, mas se houvesse uma relação de amizade entre eles, possivelmente Caim não teria matado Abel, né, por conta daquela inveja. Mas não havia amizade, e aquilo ali já propiciou o primeiro homicídio ainda, né, em família. Quando nós falamos aqui de Abraão, Abraão teve a situação de Isaac, né, o filho da promessa, e Ismael, que foi quando a mulher Sara, ela quis dar um jeito para que cumprisse a promessa, né, que ele colocou Agar para gerar um filho para Abraão. Ismael e Isaac não se davam.
a ponto de, né, a situação criou conflito, aquela relação de família, a ponto de Abraão ter que colocar Agar, né, a mãe de Ismael e Ismael, para o deserto, mandar embora de casa, né? Então não havia ali um relacionamento. Quando você fala aqui, por exemplo, um outro exemplo que eu marquei aqui, o rei Davi, por exemplo, não, Jacó antes de Davi, teve 12 filhos, vocês sabem bem a história de José, que os 11 irmãos tinham inveja de José, não havia amizade entre eles, ao ponto deles quererem matar José, o venderam como escravo para o Egito, né? Então, não tinha relação de amizade. Quando nós olhamos aqui Davi, né, que Davi criou seus filhos também, eu até falava hoje da história de Davi, é uma história assim triste, né, porque Davi, né, no seu pecado, antes de ter mulheres, né, ele foi constituindo relacionamento, foi gerando filhos no seu relacionamento, mas não cuidou da amizade dos filhos. Tanto é que aquilo ali provocou, teve ali a questão do estupro, né? De um irmão estrupar a irmã, a meia-irmã, né? Teve o assassinato de Absalão, assassinando, né, o seu irmão. Teve depois o próprio Absalão se revoltando, tomando o trono, querendo tomar o trono de Davi. O que é isso, né? O que é isso? Homem segundo o coração de Deus, mas que não zelou pela amizade dos seus filhos, né? Então, nisso aqui, eu vejo né, como é importante uma lição para nós, zelar pela vida espiritual e construir esse relacionamento. Então, o que o pai precisa fazer? O pai tem que se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos, assim, né? O que nós vemos aqui que Jó fez? Ele fazia sacrifício, né, pela vida dos seus filhos, para cada um deles, né? Se tinham 10 filhos, ele fazia 10 sacrifícios. Se eram 7 filhos que deram banquete, 7 sacrifícios. Então, isso aí mostra um zelo pela vida espiritual dos filhos. A intercessão, né? Ele estava intercedendo, né? Então é isso, né? É uma parte importante que nós vemos aqui para tirar nesse aprendizado, né? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a caminhar com Deus, né? Então, quando nós falamos assim, como é que eu ensino os meus filhos, né, a caminhar com Deus? Como é que eu faço, né? Porque a preocupação de Jó era santificar os seus filhos, toda vez que ele achava que os filhos poderiam ter pecado contra Deus. Então, abra comigo em Efésios 6,4, para dar uma olhada na palavra. A palavra diz assim, Paulo fala assim, vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Então, quando nós estamos falando aqui, eu não vou falar todo como é que você faz o processo, né, a santificação dos filhos. Mas eu quero pegar aqui essa direção dessa palavra, quando Paulo fala, né, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Né? Isso já é uma responsabilidade dos pais para que os seus filhos, né, não tenham assim já desencaminhem, né, daquilo que poderia ser o princípio da vontade de Deus. Aí você fala assim, como é que eu faço para não provocar a ira dos meus filhos? O que quer dizer com isso? Primeiramente, não ser inconsistente, né? O que é isso, pastor? Exigir que o filho faça aquilo que você não faz. Às vezes, o pai fala assim, filho, né, não faça isso, né? Mas você mesmo faz. Então, nós estamos sendo inconsistentes. Como é que nós queremos que os nossos filhos não façam uma coisa porque é errado e você mesmo faz? Ou então, você fala assim para o seu filho, você tem mais de um filho, né? Aí você fala o seguinte, filho, a filha fala assim, pai, eu quero isso, seja filho ou filha, tá?
eu quero isso, quero... Não pode. Nós estamos no momento de apertar o cinto, né? Não dá. Tá. Aí o filho esperneia e tal, aí depois vem a outra filha ou outro filho, pai, eu quero um tênis, pronto, pode. Então, o que é? Né? Eu estou sendo inconsistente. Se eu acabei de provar que aquela situação, ela não poderia, por que agora pode? Ou então, a situação tornou-se conveniente? Por exemplo, você ensina seu filho a não mentir. Não, você quer que seu filho seja verdadeiro. Quando eu falo filho, é filho, filha, tá? Vocês entenderam aí. Então, você quer que o seu filho, sua filha, seja verdadeiro. Aí, o seu filho está em casa com você, né? Ele já é crescidinho, está na hora de ter caráter, de saber o que é certo, o que é errado. Toca o telefone, fulano de tal, fala que eu não estou. Você acabou de falar para ser verdadeiro e agora você fala para ele mentir. Não, mas agora eu quero, porque eu não posso. Não, peraí, né? Então, nós não podemos ser inconsistentes. Então, pai, não irai vossos filhos. Primeira coisa, é quando nós tomamos o cuidado para não ter 2 pesos e 2 medidas, né? Para isso pode, para aquele não pode. Então, não dá. Né? Então, nós temos que ter aqui um padrão, né? Queremos que o filho seja íntegro, né? Mas se nós somos flagrados em atos de injustiça, como é que seu filho vai ser íntegro se você faz coisas que não representam a integridade? Se você quer que o seu filho seja uma pessoa justa, se você pratica atos de injustiça. Né? Deus está falando o seguinte, nós fomos chamados para sermos espelhos, né, para os nossos filhos. Nós temos que ser referência. E que referência nós temos que ser? A melhor. Né? Como é que você quer que o seu filho seja a pessoa verdadeira se você pratica a mentira? Como é que você quer que seja justo se você é uma pessoa injusta? Então, nós temos que começar por nós. Então, hoje, né, como nós falamos no início, a palavra é para que nós, pais, entendamos a responsabilidade para amanhã nós termos filhos e filhas, né, homens e mulheres de Deus, com H maiúsculo, com M maiúsculo, né? Pessoas assim respeitáveis. Então isso vem de nós, né? Isso vem de nós. Então nós temos que entender, né, que tem coisas que nós fazemos e que os nossos filhos estão ouvindo. Então a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Então o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, tá? Então isso é não irritar os seus filhos. Não compare o seu filho com outro. Como assim? Eu já vi muitos pais, de repente eu posso até também, no momento lá para trás, ter feito isso, mas eu sempre venho assim, né? Quando eu vejo isso, eu falo, não faça isso, né? É quando você vê um pai ou uma mãe falando assim, ó, por que você não é igual àquela pessoa? Por que você não é igual àquela pessoa? Então você não compara o seu filho com o outro, principalmente se for irmãos. Por quê? Porque eles são diferentes. As pessoas são diferentes. Então, por exemplo, você pode ter um filho que ele estuda, tem que estudar para a prova. Ele estuda meia hora e tira 10. E o outro filho estuda 10 horas e tira 7. Olha lá, se mata de estudar. Então, você não pode, né? Você não pode avaliar pelo desempenho, e sim pelo empenho, né? Se os dois se empenharam, mas são diferentes, tá? Você não pode exigir que um, né, seja igual ao outro. Mas o que você tem que entender é o empenho, é buscar, né? Quando a pessoa busca, ela tem mais dificuldade em uma coisa, o outro tem mais dificuldade na outra. Então, às vezes, você fala, por que você não é igual àquela pessoa? Aquela pessoa pode ser boa só naquela coisa e ruim num monte de coisa. Não é verdade? Aquela outra pessoa que é ruim, naquela coisa, pode ser bom um monte de coisa. Então, nós não podemos cometer, né, não irritar em vossos filhos. Se há uma coisa que você prejudica o seu filho, desvaloriza ele, é quando você compara ele com outro.
Então, nós não podemos irritar nossos filhos quando nós, ao invés de avaliar o empenho, nós avaliamos o desempenho. Porque nós temos que entender que as pessoas não são iguais, né? Então, a pergunta que nós falamos nesse Dia dos Pais, né? O que eu tenho feito, né, para passar o bastão para os meus filhos? Né? Como é que eu vivo? Né? Se eu sou né, nós somos pais como os atores no teatro. Né? Os pais estão ali no palco e os filhos estão todos assistindo. Aquilo que nós somos é o que eles vão ser. Se você é um mau marido, o seu filho vai ser um mau marido. Se você é uma má esposa, sua filha também vai aprender. Né? A forma com que ela trata o seu marido, né? A sua mãe trata o seu marido, a forma que o pai trata a sua esposa. Então, nós temos que entender que aquilo que nós semeamos, a conta chega. Né? Se nós temos assim, esse entendimento, né, como pais, a responsabilidade, e nós semearmos, nós vamos colher bons frutos, mas começa conosco, né? Começa com a responsabilidade que Deus passou para nós. Todo esse teatro que foi apresentado aqui, né? Parece que tinha combinado, né? A Silvia vindo aqui falar da representação e tal. Eu não fazia ideia o que seria a peça, mas Deus já sabia, né? Tudo isso, irmãos, que nós estamos falando aqui hoje, é porque Deus está falando o seguinte: nós precisamos construir lares fortes, né? Famílias fortes, porque o mundo está desmoronando lá fora, mas nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Nós não fomos chamados para ficar olhando, porque a coisa está ruim e em casa vai ser ruim também, não, porque nós não somos iguais, né? Nós somos chamados, Deus nos traz aqui a direção da palavra, o Espírito Santo, né, nos consola e nos traz aqui que essa comparação de Jó na Bíblia, né? Ele, por último, né, só para a gente concluir e passar aqui para a parte de encerramento, a Bíblia não fala, como eu já disse aqui, com certeza, se os filhos de Jó eram casados, mas pressupõe que eram, porque pensar que os filhos naquela época iam ter cada um sua casa, né, para morar, fazer festa, tal como hoje é a sociedade, seria muito revolucionário para a época, né? Mas partindo do princípio que os filhos eram casados, né? E Jó fazia o quê? Ainda assim, ele zelava pela vida espiritual dos filhos. Então, eu queria dizer, irmãos, você que é pai, você que é mãe, a responsabilidade pelos nossos filhos não termina no dia que eles sobem no altar, no dia que eles constituem família e vão morar separados de vocês. Porque a responsabilidade continua a mesma. Ou seja, que eles continuem andando com Deus. Que eles continuem no caminho que Deus os ensinou. E essa responsabilidade é nossa. Então, Jó ensina aqui que ele, né, aqui dá a entender que os filhos eram casados e ainda assim Jó continuava intercedendo pelos seus filhos. Ou seja, nós queremos filhos abençoados, queremos filhos que sejam assim aqueles que vão passar o bastão para os seus filhos, né? Que vão vir outras gerações abençoadas. Então, vamos praticar a palavra de Deus, vamos levar bons exemplos para a nossa casa, vamos levar Deus para dentro da nossa casa, vamos ensinar, né, a cultuar aquele que é a nossa esperança. Né? Deus nos ama tanto que Ele deu seu Filho por nós. O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos? Né? O que nós temos feito? Então, se nós estamos fazendo, vamos fazer mais. Porque quanto mais nós fizermos, a colheita será maior ainda. Né? Os nossos filhos vão ter mais e mais exemplos para passar para os seus filhos. E essa geração, até que o Senhor venha, né, nós temos que buscar, né, andar segundo a palavra de Deus, e nós somos chamados para isso. Temos sal da terra e luz do mundo, amém? Eu vou convidar aqui o louvor para nós estarmos encerrando com aquele Pai Nosso, né? Nós temos um Pai, né, um Pai que cuida de nós. Esse Pai que cuida de nós nos deu a responsabilidade para que a gente passe essa mesma fé para os nossos filhos. Né? Então, esse Pai que cuida da nossa casa, da nossa família, Ele nos passou uma responsabilidade
para que nós falássemos a palavra, que nós fôssemos sacerdote do lar, que nós fôssemos assim, aquele que vai levar a palavra para dentro de casa, porque os nossos filhos também serão abençoados pela mesma fé que nós temos no Senhor. Amém? Então, fica em pé, nós vamos estar, enquanto cantamos, nós já vamos estar preparando para o encerramento.